Cumprimento todos meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Nós estamos estudando no livro do Apocalipse, no capítulo 11, a respeito das duas testemunhas. Já gravamos o primeiro vídeo, na primeira parte desse estudo, e hoje nós daremos sequência a esse estudo. Vamos ler, então, aqui no livro do Apocalipse, capítulo 11, dos versos 7 a 14. Leiamos, então, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma, e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Continuando o estudo sobre essas duas testemunhas, nós não temos o nome dessas duas testemunhas. Como já discutimos no estudo anterior, que especula-se entre Elias e Moisés, entre Enoque e Elias, mas, na verdade, nenhum desses serão as duas testemunhas. Quem serão, então, essas duas testemunhas? O nome delas não é importante. Importante é saber de onde elas vêm e que povo elas pertencem. Essas duas testemunhas são dois judeus, porque o judeu, nesse período da grande tribulação, eles se converterão a Cristo, reconhecerão o seu Messias, porque o anticristo sentado no templo de Deus, querendo parecer Deus, como já vimos em estudos anteriores, ele exigirá que todos o adorem. Mas o judeu guarda aquela lei: só o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, quando o anticristo, que até então se passava pelo Messias de Israel, agora exigindo adoração, os judeus verão que ele é o falso Messias. Se cumprindo o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, quando disse o Senhor Jesus: eu vim no nome do meu Pai, vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarei. Então, de princípio, aceitaram o anticristo como se fosse o Messias prometido. Mas assim que ele se colocar no templo de Deus, querendo parecer Deus e exigindo adoração, os judeus verão que ele é o falso Messias. Ele não é o Messias verdadeiro. Então, terá início uma cruel perseguição contra os judeus.
E Deus levantará nessa ocasião dois homens. Não temos o nome deles, mas que são dois judeus, é evidente, como testemunhas de Jesus Cristo. E eles serão revestidos de um poder, assim como tinha Moisés e tinha Elias. Moisés tinha o poder de transformar água em sangue, e Elias o poder de fazer descer fogo do céu. E esse mesmo poder essas duas testemunhas terão, e os seus inimigos terão medo deles, mas eles testificarão sobre Jesus, o verdadeiro Messias. São duas testemunhas. E diante dessa luta, o anticristo, depois que eles terminarem o seu ministério, depois de concluírem o seu trabalho, então o anticristo os vencerá e os matará. E não permitirá que os seus corpos sejam sepultados, mas ficarão expostos numa praça de Jerusalém e todo mundo vai ver. Aí já está profetizado a existência da televisão. Como que o mundo todo vai ver dois corpos mortos em Jerusalém se não fosse através do vídeo da televisão? Então, o mundo todo vai ver, e está escrito que o mundo fará uma festa, como se fosse uma grande festa, porque esses dois profetas atormentaram os moradores da terra, indicando o seu pecado, sua transgressão, e que estavam adorando um falso Deus, um falso Cristo, e eles serão odiados no mundo, mas estarão dando o seu testemunho. E, enquanto seus corpos estiverem tirados na praça de Jerusalém, o mundo festejando a derrota desses dois profetas. Terminado, passados 3 dias, o espírito de vida entrará neles. E eles se levantarão e se colocarão sobre seus pés. E isso vai causar um terror em todo mundo, vendo aqueles dois cadáveres se levantando, tendo vida, e na mesma hora se ouvirá uma voz vinda do céu: subi cá. Em uma nuvem, os dois subirão para o céu. E no momento que eles subirem para o céu, está escrito que haverá um grande terremoto, e grande parte da cidade será destruída. E morrerão muitas pessoas. É agora o juízo de Deus pela festa que fizeram pela morte das duas testemunhas. Então, meus amados irmãos e amigos, esse é um período da grande tribulação. A igreja neotestamentária, a igreja que tenho a honra e a alegria de ser membro dela, e sei que muitos dos meus ouvintes também. E se alguém não é ainda, una-te à Igreja de Cristo, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e una-te à Igreja de Cristo, porque você não estará aqui naquela ocasião para assistir o desenrolar desses acontecimentos. Mas enquanto o mundo estiver aqui na grande tribulação, a noiva de Cristo, a igreja, estará no céu com Jesus, desfrutando as bodas do Cordeiro, a festa do casamento, da união da igreja com o seu Salvador, com o seu Senhor. Então, nesse período em que o anticristo estiver dominando esse mundo,
é o período chamado da grande tribulação, porque todo aquele que se recusar a adorar o anticristo, que não quiser receber o seu sinal na testa ou na mão direita, o sinal 666, não poderá comprar nem vender, será cruelmente perseguido. Mas então Deus tem um povo sempre separado. Neste caso é o povo judeu, porque aí não tem nada a ver com a igreja do Novo Testamento. Aí se relaciona com o povo judeu, que nesta ocasião eles se converterão ao seu verdadeiro Messias. Lá no livro de Zacarias, o profeta fala bem a esse respeito. Zacarias, quando as nações se unirem para destruir Israel, capítulo 14 de Zacarias, e vier o mundo todo para combater contra Israel, então Jesus descerá, colocará seus pés no Monte das Oliveiras, o monte se abrirá em dois, e ele vai defender o seu povo. Ele vai entrar na peleja e destruir os inimigos de Israel. E quando Israel vê aquele personagem que lá do alto abateu seus inimigos, se aproximarão dele para ver de quem se trata. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E eles verão aqueles a quem eles transpassaram. E lhe perguntarão que feridas são essas nas suas mãos. E ele dirá: essa é a ferida com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. Então se lembrarão do que aconteceu, reconhecerão seu Messias, chorarão e se reconciliarão com ele. Então, Deus permanece, Deus é fiel à promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, de que os seus descendentes, o povo de Israel, seria um povo protegido por Deus. Somente depois, durante o período do milênio, que nós estudaremos mais profundamente, então a igreja estará aqui agora, nessa ocasião, como a esposa do rei. Mas Israel estará como povo de Deus, sob o governo de Jesus Cristo, reconhecendo ele como seu Salvador, o seu Senhor. E o final de todas as coisas será uma bênção para todos. Portanto, meus amados irmãos e amigos, esses acontecimentos estão prestes a vir. Já estamos vendo que hoje grande parte da humanidade é contra o judeu. Para nossa tristeza, até mesmo no Brasil, se ouviu alguém falando contra o judeu, combatendo os judeus. O povo brasileiro tem pelo judeu respeito, mas muitas de nossas autoridades têm se mostrado contrários. E o mundo todo estará contrário ao judeu, porque Jesus mesmo profetizou que por causa do seu nome serão cruelmente perseguidos, mas a vitória final é de Cristo e do seu povo. A igreja com ele no milênio, morando na nova Jerusalém que de Deus desce do céu, como a esposa do rei, a primeira dama, né, no reinado de Cristo. É Israel vivendo assim como é o propósito de Deus de que Israel viva sobre o regime teocrático. Já desde o tempo dos juízes, era plano de Deus que Israel tivesse um governo teocrático, isso é, Deus governando. E Deus usava juízes para julgar as causas do povo. O último juiz foi Samuel. Amigos e irmãos, podem ler o capítulo 8 de 1 Samuel, vão encontrar quando o povo exigiu de Samuel
que ele consagrasse e ungisse um rei, como tem todas as nações. E Samuel se entristeceu e orou. E Deus disse: Não fique triste, não, Samuel. Não foi você que eles desprezaram, é a mim que me rejeitaram. Mas atenda ao povo, dá-lhes um rei. Foi quando então Deus mandou que ungisse Saul como rei de Israel. Saul reinou 40 anos e já sabemos qual foi o resultado trágico e triste. Saul morreu endemoniado e na mão dos seus inimigos. Foi depois dele que veio Davi como um precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus será finalmente o rei de Israel. Reinará no milênio e depois do milênio, numa gloriosa eternidade, Jesus e o seu povo. A igreja como esposa de Cristo, aquele povo comprado e remido pelo seu precioso sangue, Israel de Deus, Deus cumprindo sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Nas promessas de Deus, podemos confiar. Quando Deus promete, ele cumpre. Deus é fiel em todos os sentidos. Deus abençoe, meus amados amigos e irmãos. Eu peço que vocês assistam até o fim esse vídeo. No fim desse vídeo está o nosso irmão Humberto, está expondo meus livros, livro de Daniel, a revelação do Apocalipse, Deus na família e um livro sobre a guarda do sábado. E também lá está o meu PIC. E eu solicito aos meus amados irmãos e amigos que me ajudem pelo menos com 10 mil reais mensal para eu poder manter esse canal. Lhes agradeço, amados, pela assistência. Que Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Amém.